Meus amigos, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Fim da rodada 22 para o G4 do Campeonato Brasileiro. E vamos para os detalhes. Fortaleza permanece na segunda colocação, mas com aproveitamento de líder. Meus amigos. 22ª rodada, Fortaleza com um jogo a menos, tendo aproveitamento de líder. Tem gente que ainda tem muito receio, que tem medo de sonhar, que tem medo de se entregar. Existe um mundo, e eu prefiro acreditar. E eu vou bater nessa tecla sempre. Se daqui a 2, 3, 5, 10 rodadas as coisas mudarem, a gente muda o discurso e tá tudo certo, meu amigo. Mas eu não vou me empolgar com o que a gente está vivendo. Eu não vou secar os outros times para a gente ficar ainda mais no topo. Eu vou sim. Porque existe um mundo. Existe um mundo. Eu vou chamar a vinheta, eu vou trazer classificação, os jogos da rodada, e eu quero que você já chegue comentando isso, porque eu tô deixando a gente sonhar e você vai comentar: existe um mundo. Eu tô empolgado. Dia dos Pais, presentão para todos os pais. Fortaleza ganha no sábado, uma rodada boa no domingo pro Leão. Vem com a gente! Salve, salve, nação tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo no BL neste dia 11 de agosto de 2024. É bom demais, cara. Jogo do Lion ontem, Dia dos Pais, almocinho especial, e eu começo atualizando esta bendita tabela. Que pro Fortaleza não mudou nada, né? Pro Fortaleza não mudou nada, o Fortaleza continua na segunda colocação, mas foi um domingo muito bom. E eu explico para vocês, tá? Para explicar, eu vou deixar um pouquinho essa lindeza de lado, daqui a pouco a gente volta a olhar ela, mas vamos ver os jogos desse domingo do Campeonato Brasileiro. Eu vou até ficar aqui de lado, porque falta um jogo para ser realizado. No momento que eu gravo esse vídeo, 18h30, ainda vai acontecer Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio às 19 horas, tá? Mas, vamos lá. Hoje tivemos Juventude e Botafogo lá no Alfredo Jaconi, e o Juventude abriu 3-0 no então líder do campeonato. Levou 2 gols, mas conseguiu segurar essa vitória importantíssima, que estava todo mundo ali, acredito que nos seus almoços de Dia dos Pais, torcendo pelo Juventude. Aconteceu, e nas 4 horas da tarde, 4 horas, 3 jogos, Bahia vitória 2-0 para o Bahia. O melhor resultado não seria uma vitória do Bahia, né? Mas enfim, São Paulo 1-0 no Atlético Goianiense, também o melhor resultado não seria o São Paulo vencer, mas o jogo que estava todo mundo de olho, estava todo mundo secando, querendo entender, querendo que o Fortaleza permanecesse na segunda colocação, era Flamengo e Palmeiras. Era esse o jogo. Por quê? Se o Flamengo vence, ultrapassaria o Fortaleza, né? Se o Palmeiras vence, entra na briga. E eu via o empate como a melhor dessas hipóteses, tá? Eu via gente defendendo que era uma vitória daqui, uma vitória dali. Eu tava fechadão com o empate desde sempre. O Flamengo abriu o marcador, né? O Arrascaeta fez um gol. E o Palmeiras foi empatar lá no finalzinho. Eu tava na casa da família da minha esposa e a gente comemorou o gol do Palmeiras como fosse um gol do Fortaleza. Porque segura o Flamengo. E eu vou contar aqui a importância. Porque eu já tava com a vitória do Flamengo concatenando minhas ideias, pensando, pô, beleza, se acontecer a vitória, como é que fica pro Fortaleza? E vamos aqui analisar a tabela novamente, tá? Vou trazer a tabela, vou até ampliar ela mais um pouquinho, vou colocar aqui o top 10, tá? Colocar aqui o top 10, já que tem jogo do Atlético Paranaense, e ele pode subir aí mais pelo menos uma posição. Vamos lá. Cara, se o Fortaleza ganhou, né? Mas se o Palmeiras vence, o Palmeiras ia a 40 pontos, ficaria a 2 pontos do Fortaleza, mesmo com um jogo a mais, né? Mas entraria na briga. Eu não queria o Palmeiras na briga, eu queria que o Palmeiras escafedesse, porque o Palmeiras é um time nojento, né? É um time que, se tiver condição, vai buscar. O Flamengo, se ganha também, ia para a liderança, e, meu amigo, tirar o Flamengo da liderança é muito complicado. É muito complicado. Enfim, visto já isso, da possibilidade do título, do sonho, do estão deixando a gente sonhar, vamos olhar para baixo?
mas olhar para baixo para 7ª colocação. Porque a gente sabe que no Brasileirão é G6 garantido, né? 4 vagas diretas, 2 vagas de pré-libertadores. Pode abrir G7, pode abrir G8, pode abrir até G9, a depender de campeões da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Mas pensando em Libertadores, pelo brasileiro, sem depender de nada, a gente olha para o 7º colocado. E hoje o Fortaleza tem 7 pontos de vantagens para o Bahia. O Bahia é esse que tem um jogo a mais que o Fortaleza, tá? Então são 7 pontos, 42 para 35, com um jogo a mais para o Bahia. Olhando para fora do G8, que é olhar para o 9º colocado, que pode ser que o Atlético Paranaense vença. Então vamos mirar aqui o Atlético Mineiro. Vamos mirar aqui quem tem 29 pontos. Fortaleza tem 13 pontos de diferença. Beleza que o Atlético Mineiro tem jogo a menos, né? O Atlético Mineiro tem 20 jogos apenas, tem jogo a menos em relação ao próprio Fortaleza. 13 pontos. É ponto demais, meus amigos. É ponto demais. E é embarcar nessa loucura, cara. É embarcar nessa loucura. E não é loucura, né? Sendo aqui muito direto com vocês, não é uma loucura, é algo palpável. Palpável o que, Dudu? Tá falando de título? Não, tô falando em se manter no topo. Se manter no topo é palpável. Se manter no topo é palpável. Fortaleza hoje tem que olhar para cá, ó. Tem que mirar o G4. Por que mirar o G4, Dudu? Mirando o G4, a gente vai estar brigando lá em cima e a gente garante uma disputa novamente de Copa Libertadores da América em 2025. Isso é importante demais. É importante para grana, é importante para exposição de marca, para atrair novos jogadores. A carta Libertadores é muito pesada. Muito pesada. E é mágico isso que a gente tá vivendo, cara. É mágico. Olha o seguinte, cara. O São Paulo, que é o 5º colocado, a gente tem 4 pontos a mais. E eles têm um jogo a mais. O Cruzeiro, que estava encostado no Fortaleza, né? O jogo da segunda-feira passada era um jogo de 6 pontos. A gente abre 6 pontos de vantagem para o Cruzeiro. É maluquice. É saber viver isso. E detalhe para os próximos jogos. Vamos lá. Ainda tem, perdão, Inter e Atlético Paranaense hoje. E a próxima rodada, que é só no final de semana que vem, Fortaleza enfrenta o Red Bull Bragantino, tá? Red Bull Bragantino no sábado, 18h30. E quem tá disputando ali com a gente, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, né? Que é melhor para falar dessa rodada 23. Tá na tela para vocês? Tá na tela. Atlético Mineiro e Cuiabá, Grêmio e Bahia, Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians, Atlético Goianiense e Inter, Criciúma e Vasco, Palmeiras e São Paulo, Botafogo e Flamengo. Então aqui envolvendo as 5 primeiras posições, o Fortaleza joga com o Bragantino e os outros 4 se enfrentam. Então assim, se a gente conseguir pontuar, né, que seria um empate pelo menos, ou se conseguisse vencer lá em Bragança Paulista, meus amigos, existe uma possibilidade da gente chegar a 45 pontos e quem sabe uma liderança isolada. Pensa no empate, Botafogo e Flamengo, um clássico, empate Palmeiras e São Paulo, outro clássico. Existe um mundo e eu prefiro embarcar nessa do que me podar, me controlar. Ah, não, por que isso, por que aquilo? A frustração pode acontecer para todo mundo. O torcedor do Flamengo se frustra, o torcedor do Palmeiras se frustra. Prefiro me entregar a isso. Bora viver isso. Bora viver. Inclusive, não é uma palavra, né, mas é um termo. Comenta, bora viver. Bora viver isso juntos, meus amigos. Deixa teu like. Tô gravando esse vídeo depois do jogo. Tem muita gente fazendo live, mas eu tô sozinho aqui, então para fazer live seria complicado, né? Comenta, bora viver. E só mais um detalhe para vocês, tá? O Fortaleza, em confrontos diretos com o G6, fez 17 pontos em 7 jogos. O Botafogo fez 8 pontos em 6 jogos. O São Paulo, 8 pontos em 7 jogos. O Flamengo, 8 pontos em 7 jogos. O Cruzeiro, 7 pontos em 7 jogos. Então, assim, a gente tá matando isso nos confrontos diretos também. Vencendo. A gente venceu o Palmeiras, 3-0 no Castelão. Venceu o Flamengo, 2-1 no Maracanã. Empatou com o Botafogo, venceu o Cruzeiro, venceu o São Paulo. É isso. Manter essa pegada, meu irmão. Quem sabe, seremos. Bora viver. Tá passando mais um vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo o BL. Um abraço a todos, até a próxima e valeu. Bora, meu leão! Porra!